Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Antônio Corrêa, professor Marcos, professor de Geografia. E então vamos continuar a nossa atividade. A proposição é falarmos do Georrelatos, Geografia e Saber Espacial. Vamos para o nosso segundo relato, que vai tratar basicamente da formação acadêmica e dos conhecimentos, principalmente dos conhecimentos filosóficos, ou filosófico e científico. Então, rapidamente, é importante que quem está assistindo assista até o final do vídeo e compartilhe, dê like, comente, né? São questões importantes para o nosso trabalho. Desde já agradeço. E também ali no vídeo, na descrição, tem outras informações, por exemplo, as referências bibliográficas, ou as referências, né, que nós usamos aqui em alguns momentos para localizar melhor as informações que nós estamos colocando. Então vamos lá, Geografia Saber Espacial. No começo da década de 80, ao iniciar a formação acadêmica, como boa parte dos estudantes no ensino superior, não tinha muito claro a dimensão do curso de licenciatura, nesse caso em Geografia, bem como sua formação, estrutura e alcance perante a sociedade. Mas, intuitivamente, comecei profunda reflexão a respeito do papel da Geografia e como utilizá-la no dia a dia. Ainda não tinha claro a questão da graduação em Geografia, mesmo sabendo que futuramente viria a atuar como professor e pesquisador dela. Por outro lado, percebi que a geografia escolar serve, em primeiro lugar, para conscientizar e melhorar a percepção espacial do indivíduo em seu cotidiano local e auxiliá-lo em seu balizamento científico. A dinâmica das atividades e estudos acadêmicos instigaram-me sobre o papel da universidade, o curso de licenciatura em Geografia, como organizar as informações, os estudos e conhecimentos gerais e específicos da área, entre outras. Pois bem, então, como foi falado, a nossa formação ela começou nos anos de 1981, exatamente, né? Sempre gostei de geografia nos meus estudos, assim, ensino médio, ensino básico. Sempre tive uma simpatia, um interesse grande pela geografia. Então, por isso que eu optei inicialmente pelo curso de geografia. Então, na academia, vamos dizer, no ensino superior, eu busquei verificar o papel da geografia, como utilizar a geografia no dia a dia. E verifiquei também que algo bem complexo você ser um professor, no caso de geografia, e também um pesquisador. Então eu percebi que deveria ter uma forma, uma estrutura, um método para estudar, né? E também ver aquelas preocupações, aquelas questões, né, sobre o curso de licenciatura, sobre a universidade, os estudos, como estudar, né? E logicamente é um pouco diferente dos dias de hoje. Hoje talvez seja um pouco mais fácil para trabalhar pelo menos as informações. As informações a gente consegue de uma maneira um pouco mais fácil. Nesse tempo que eu estou falando, nós tínhamos apenas, né, as bibliotecas, os livros, né, físicos, assim, os textos. Enfim, mas eram outras épocas, a gente procurou fazer de uma maneira com que tivéssemos um bom resultado. Uma das primeiras observações a respeito das indagações acima foi perceber que o conhecimento pode ser identificado em níveis. Isso ocorreu quando do contato com um texto de Servo e Bervian,
Esse texto era um texto que falava de metodologia científica e também falava sobre a natureza do conhecimento. Se o ser humano, o homem, pode conhecer, como que ele pode conhecer. E chegou numa questão ali, ele apresentar 4 níveis de conhecimento: conhecimento empírico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E também a forma, né, esse homem pode conhecer, como que ele pode conhecer, a questão da verdade, né? Todos esses conhecimentos, eles giram em torno da verdade. Então, o empírico, as pessoas, né, são 8 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente. Todas as pessoas praticamente têm conhecimento empírico e é um conhecimento sistemático. Basicamente, não tem um método, né, uma metodologia, teria várias, cada um tem a sua, então é um conhecimento assistemático. O conhecimento teológico, ele já tem a verdade, ele é um conhecimento com base na fé, então as pessoas têm a verdade e, logicamente, tem um conhecimento mais restrito, onde padres, bispos, né, pessoas ligadas à religião, que fazem cursos, que estudam, que estudam o Alcorão, a Bíblia, outros livros sagrados. Então, a verdade, né, com base na fé. Eu sou a verdade e a vida. Então, própria do conhecimento teológico. O filosófico é um conhecimento que não é assim tão antigo, né? A gente pode dizer que tem uns 700 anos ali antes de Cristo. Algumas, por exemplo, Tales de Mileto, Pitágoras, entre outros, né? Antes até de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que é, vamos dizer, a filosofia clássica dentro do nosso mundo ocidental. Enfim, a gente pode colocar como socráticos, os pré-socráticos ali, né? Então, a partir dos pré-socráticos ali, então, alguns foram muito importantes até chegar ali em Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os socráticos. Ele foi refletido muitas coisas, foi até criado um método, né? Então, um método racional. Aqui no teológico, a gente pode dizer que é o método de argumento da autoridade. E no método filosófico, o método conhecido como racional. E o método aqui científico, o método da experiência, né? Método experimental. E é importante falar que o filosófico e o científico são conhecimentos muito semelhantes. E, ou melhor, todos os conhecimentos que foram falados, o empírico, o teológico, o filosófico, científico, eles podem e têm as suas ligações. O que a gente gostaria de colocar é que na universidade, principalmente, e no ensino básico, esses conhecimentos, o filosófico e o científico, é a razão de ser, por exemplo, da universidade, né? Ela existe para suprir essas questões do ser humano. Então, existe uma relação sujeito e objeto para a questão da verdade, né, como a gente estava falando, e também a questão do método para se chegar à verdade. Então, método racional no filosófico, método experimental aplicado no científico. Logicamente tem as suas variantes, mas no geral seriam essa forma que a gente encontra na literatura. Bom, então, nesse sentido, foi identificado que a universidade ela é responsável pela elaboração, pela produção do conhecimento, né? E, basicamente, o conhecimento científico ele tem uma base na filosofia. Então, algumas filosofias, assim, por exemplo,
Quando eu falo de um conhecimento científico mais assim clássico, né? Então a gente tem uma filosofia, por exemplo, aristotélica, positivista, que dá base para o conhecimento científico, entre outras, né? Mas basicamente seriam essas. E daí, jogando para a geografia, nós também temos uma geografia clássica, né? Uma geografia chamada de neopositivista, com base no positivismo, né? Só que no neopositivismo, a primeira também chamada tradicional, ela também tem uma base na filosofia, assim, vamos dizer, filosofia positivista, aristotélica. Mas nós temos aí o neopositivismo, que pode dar base também para a geografia quantitativa, por exemplo, que a gente tem esse nome. E temos também uma geografia marxista, que logicamente tem a base no marxismo, no pensamento marxista. Tem também outras geografias mais recentes que a gente pode dizer assim que são geografias que têm outras bases filosóficas, né? Por exemplo, a percepção, a geografia que trata da questão cultural, tem outras bases filosóficas. Enfim, cada ciência, e mesmo ramos da ciência, mesmo no caso da geografia, cada corrente ou cada vertente tem a sua base filosófica, né, própria, que ela, vamos dizer, consegue resolver, pelo menos chegar próximo da verdade por meio dessas reflexões. E, logicamente, que daí resultam as metodologias e as técnicas de pesquisa. E depois existe um repasse, praticamente, para o conhecimento, para o ensino básico, né? Uma transposição, né? Então é importante perceber que por meio da pesquisa nós produzimos o conhecimento e no ensino básico esse conhecimento ele é feito uma transposição didática. Por isso a questão do professor pesquisador é algo bem assim complexo, né? Algo assim que tem exige-se de um grande trabalho, um grande esforço intelectual do pesquisador, no caso também do professor pesquisador. Então, percebi mediante o texto que todos os níveis têm sua importância e função na sociedade moderna, mas na universidade e também na escola, ensino básico, devido à sua lida com o saber sistematizado e formalizado, os conhecimentos filosóficos e científicos são os mais relevantes e compatíveis com o papel das instituições de ensino mencionadas, principalmente no ensino superior, vinculado diretamente à produção e sistematização do conhecimento científico. Então, nesse relato, nós vamos deixar bem marcado, né, essa questão da importância da universidade na produção do conhecimento, no caso, no conhecimento geográfico, conhecimento científico, na busca da verdade, na escolha do método e da metodologia das técnicas para se fazer a pesquisa. E para os professores, é interessante para nós professores percebermos que diante dos alunos, geralmente nós temos vários alunos, assim, eu trabalhei mais no estado do Paraná, então, e Santa Catarina também não é muito diferente, mas principalmente no Paraná, nós temos aí, em média, 35 alunos, até 40, eu já trabalhei também em alguns colégios, com quase 60 alunos no ensino médio, né? Então a gente tem que perceber então que os alunos eles vêm de vários lugares, com culturas diferentes, né? Com visões de mundo diferentes, e o professor ele tem que perceber
que ele pode usar as vertentes da geografia dependendo a necessidade de trabalhar determinado objeto. Então, só para dar um exemplo rapidamente, vamos trabalhar o lugar. O lugar é uma categoria de geografia. Eu posso trabalhar o lugar de uma maneira tradicional, clássica. Posso trabalhar o lugar numa outra perspectiva, né, da geografia, uma perspectiva quantitativa, né, chamada na geografia de teorética quantitativa. Eu posso trabalhar numa perspectiva marxista, um lugar, né, e posso trabalhar numa perspectiva assim de percepção, né, que também é muito forte na geografia, né? Então, numa visão clássica da geografia, eu posso perceber que eu devo mais localizar, né, que é um princípio da geografia. Eu devo, aí, vamos dizer, observar, identificar, avaliar e assim por diante. Na outra, talvez eu observe mais questão numérica de modelos, que vai se adequar bem a essa geografia. Na geografia marxista, crítica, né? A gente também chama crítica. A gente pode, mas será que as pessoas que moram nesse lugar, elas têm as condições de vida, principalmente na ordem econômica, bem desenvolvidas? Será que não existe uma certa, vamos dizer, em relação ao trabalho? Será que não estão sendo explorados? Como está sendo essa relação? Então, uma outra visão da geografia, né? Uma outra, vamos dizer assim, categoria. Uma visão da percepção do lugar, por exemplo, como que as pessoas percebem o lugar, né? Que sentimento que elas têm. Existem até obras que falam da topofilia, né? Topo lugar, amor que a pessoa tem ao lugar. Enfim, quando você se depara com vários alunos numa sala de aula, você tem que perceber, né, o professor, que as pessoas têm várias, vamos dizer assim, vêm de vários lugares, têm várias culturas, têm várias perspectivas. Então, nós, professores, temos que ter essa sensibilidade para trabalharmos os objetos de acordo com as necessidades dos alunos. Então, a nossa proposta sempre é trazer algo que não fique muito extenso. Então, eu vou já encerrando aqui esse segundo geolato, que fala da formação acadêmica, né, e do conhecimento. E também já falando na questão do ensino, como trabalhar esses conhecimentos. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero vocês no terceiro relato. Tchau, tchau. Tudo bom.